Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui no canal Iau Shalaim, onde nós comungamos diante do nosso pai Iau e de nosso irmão mais velho Iau Shumashia. Aqui, meus irmãos, nós falamos a verdade que vem de Iau, que vem de Yausha, e a verdade que de fato liberta. Nós hoje vamos falar de um tema muito importante e muito pouco debatido, muito pouco explanado, nem mesmo no sistema religioso que a gente conhece, e nem mesmo agora no sistema dos Iaudim, até porque os Iaudim, que traz a plataforma de Iau e Yausha, eles foram levantados de 2012 para cá. Então, nós estamos engateando ainda para chegar no conhecimento pleno, na estatura exata de Yahushua Mashiach. Portanto, porém, entretanto, nós estamos crescendo, irmãos. Nós estamos chegando na estatura de varão perfeito. E eu quero falar hoje da Bíblia eletrônica do enganador. Não sei se vocês já ouviram falar desse tema, eu acredito que não. A Bíblia eletrônica do enganador, irmãos, é um tema que a gente deve parar para ouvir a respeito do mesmo. Porque, irmãos, hoje nós temos Bíblias nos nossos celulares, nós temos Bíblia aqui nos nossos celulares, nos nossos smartphones, tem uma Bíblia de papel, mas tem uma Bíblia eletrônica, irmãos, que se a gente não vigiar, a gente acaba contemplando, a gente acaba compactuando com a disseminação da mentira, quando a gente dá audiência para os conteúdos que tal Bíblia eletrônica traz todos os dias nos lares das pessoas do mundo inteiro. E eu estou falando, irmãos, da Bíblia eletrônica chamada televisão. Eu não estou aqui dizendo que é pecado ter televisão. Eu mesmo tenho televisão, irmãos. Eu tenho televisão na cozinha, tenho televisão na sala e tenho televisão no meu quarto. Porém, entretanto, ao estar no processo de vigilância, a gente filtra o que a televisão vai mostrar para nós. Porque a Bíblia eletrônica do enganador, irmãos, ela é sutil, ela é terrível. Terrível, e a gente tem que estar em vigilância o tempo todo. Principalmente quando você está vendo alguma coisa que está fora do teu controle, adiantar certo trecho daquela coisa que você está vendo, para que você não veja aquilo, para que aquilo não fica passando na tua frente. Então, o que que acontece? Quando as pessoas estão diante da televisão, por exemplo, na televisão, irmãos, o que que eu mais vejo? O que que eu mais vejo? Repórter e documentário. Os documentários, por exemplo, eu tenho um aparelhinho
um HTV 8, que ele tem vários documentários ali eu escolho qual documentário que eu quero ver. E geralmente, irmãos, eu passo tempo vendo documentários sobre a natureza, sobre a criação. É lógico que os autores desse documentário, a maioria deles, são globalistas, não são terraplanistas. Porém, entretanto, dentro de uma estrutura, quando eles estão mostrando alguma coisa, principalmente se eu estiver vendo com alguém do lado, eu vou mostrando ali, ó, tá vendo? Isso aqui não é compatível com a criação. Aí eu vou ensinando as pessoas que estão ali do meu lado. Mas ainda assim eu posso acelerar, eu não fico escravo de comercial. Porque dentro da televisão, irmãos, é evidente quando eu estou vendo o jornal, é inevitável que quando dá os flash, os intervalos, vai passar comercial. E a mídia eletrônica vai jogar ali os comerciais sobre o capítulo atual da novela, sobre o capítulo que vai passar no outro dia. Então, dentro dessa estrutura toda, a gente tem que ter de sabedoria e discernimento. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que você não pode ter uma televisão. Eu estou aqui falando que a gente tem que vigiar o que a gente coloca os nossos olhos para contemplar. Porque a palavra diz que aqueles que desvia o olhar do derramamento de sangue, da iniquidade, esses estarão seguros. Porque não vão sofrer a contaminação que essas coisas trazem. Que essas coisas, elas trazem essas contaminação ou essas contaminações de forma sutil, irmãos. Bendiz, ó minha alma, a Iau, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, nossos olhos têm que bendizer a Iau. Nossos ouvidos têm que bendizer a Iau. E antes de eu falar mais a respeito dessa Bíblia eletrônica do enganador, eu quero abrir as escrituras com os irmãos. Quero abrir as escrituras sagradas com os irmãos. Aqui no livro de Apocalipse 15, melhor, Apocalipse 22, versículo 15, que diz para nós o seguinte: ficarão de fora os cães. A gente sabe que esses cães, irmãos, são pastores gulosos, que nada compreendem. Isso está lá em Isaías. Os feiticeiros, tá vendo? Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Ou seja, todos os que amam e praticam a mentira ficarão de fora. Isso não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando não, meus irmãos. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Que os que amam e praticam a mentira vão ficar de fora. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Novela. Novela, irmãos? Tudo que está na novela é verdadeiro? Existe muitas mentiras em novela, irmãos. E a novela, irmãos, novela é um nó que depois você vai ser velado. Velado por quem? Por quem é que você vai ser velado? Na novela você está tendo um nó, está dando um nó, novela, dando um nó na sua vida espiritual, irmãos. E depois a sua vida espiritual estará morta. Porque quem é velado? É quem está vivo ou quem está morto? Hein? Quem é velado, irmãos? É uma pessoa viva ou uma pessoa morta? Novela. No vem de nó. Você está dando um nó e depois a sua vida vai ficar velada. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua vida estará morta. Pessoas que contemplam novela, pessoas que dão voz à novela, pessoas que deixam a novela entrar no seu lóbulo frontal, no seu intelecto, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Você está matando a sua vida espiritual. Pessoas que amam e praticam o hábito de ver novela, está dando voz à palavra de Satã. Você está lendo a Bíblia de Satanás. Essa que é a grande realidade, meus irmãos. Porque o que a gente vê em novela? É adultério,
ensinando a mulher a enganar o marido, ensinando o marido a enganar a mulher. Estou falando alguma mentira, irmãos? Me fala uma novela que você já viu na vida que não existiu nas entrelinhas dela adultério. Fala para mim, meu irmão e minha irmã. Principalmente você e Aldim, que quer reinar com Yalcha, quer entrar no milênio com Yalcha, você precisa abrir mão disso. Ou você abre mão disso, ou você vai ver lá a porta fechada do reino. Eu não estou dizendo que você vai perder sua salvação por causa disso. Quando fala ficar de fora, irmãos, não é ficar de fora da salvação em si. Porque o eleito, ele é eleito e Satanás não está preocupado em tirar a salvação de ninguém, porque jamais ninguém pode tirar a salvação de um eleito. O eleito, irmãos, o eleito, ele é eleito e acabou. Não interessa como que ele vai ser salvo. Agora, para a entrada no reino, irmãos, Satanás pode pedir. E quando eu falo aqui a entrada no reino, irmãos, é a entrada no reino de Yalcha, no reino milenar de Yalcha. Lembra que as escrituras lá em Lucas, eu não peguei aqui nota, mas está lá em Lucas, você sabe disso. Eu não preciso nem aqui falar, que quem lê Bíblia sabe disso. Lembra que o servo inútil, aonde ele é jogado? Pega o servo inútil e joga ele nas trevas exteriores. Agora, esse servo inútil, irmãos, é servo de quem? É servo de Satã ou é servo de Yalcha? Qual é o contexto? O servo inútil, irmãos, ele não é servo de Satã. O servo inútil, ele é servo de Yalcha. Manda jogar ele nas trevas exteriores, porque ele só vai sair de lá quando pagar o último centavo. Ou seja, servo de Satã, irmãos, não sai jamais das trevas exteriores. Não há pagamento para servo de Satã. Servo de Satã é servo de Satã. Já nasce servo de Satã. Então não tem pagamento para eles. Mas o servo inútil, que é contado na parábola, é categórico. O texto diz bem claro: não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. É como o pai pega o filho, coloca ele no caroço de milho, de joelho, e deixa ele ali um determinado tempo. Quando o pai acha que ele já ficou no tempo necessário, que já pagou, já sofreu a pena da desobediência, o pai agora pode sair. O pai manda o filho sair. Eu estou fazendo, irmãos, uma analogia, uma comparação dentro do nosso trato humano com nossos filhos. O filho fica ali ajoelhado no caroço de milho todo o tempo inteiro? Não. O pai agora pronto, pode sair. Então o servo inútil, ele vai sair das trevas exteriores quando o pai achar que cumpriu. E vai ser de quanto tempo esse cumprimento? Vai ser de quanto tempo? 1000 anos, irmãos. 1000 anos nas trevas exteriores. Porque após o milênio, Yalcha entregará o reino na mão do pai. Então o pai vai fazer nova todas as coisas. E nesse tempo que o pai está fazendo nova todas as coisas, ele já vai ter o filho que já vai estar lá nas trevas exteriores. Tu pensa que ele está nas trevas exteriores, irmãos? Que ele vai estar ajoelhado no caroço de milho? Não é assim não. Ele vai estar lá nas trevas exteriores, e de lá das trevas exteriores, ele vai estar contemplando o gozo e a alegria daqueles filhos que foram fiéis, que renunciaram tudo e que viveram o ano milenar de Yalcha. Então ele lá nas trevas exteriores, ele vai ver o que ele perdeu, do que ele ficou de fora por ter desobedecido o pai, por ter sido rebelde. O castigo dele é esse. Eu estou aqui nas trevas exteriores, nessa escuridão, nessa mesmice, não tem perspectiva de coisas, não tem perspectiva de alegria ali naquele momento que ele vai estar passando por um castigo.
Ou seja, ele vai estar fora da alegria, do gozo daqueles que vão estar no reino com Yahusha. O castigo do servo inútil é ficar de fora do reino. E ao ficar de fora do reino, ele vai estar passando angústia. Porque quando uma pessoa está ajoelhada no caroço de milho, irmãos, ou mesmo nos caroços de feijão, ela está sentindo o quê? Angústia, está sentindo dor ali no joelho. Então, esses servos que vão estar nas trevas exteriores, o castigo desses servos, o tempo desse castigo é o tempo do ano milenar do reinado de Yahusha. Quando terminar o reinado de Yahusha, esses servos inúteis já aprenderam a lição do que é desobedecer o Pai, do que é ficar fora do gozo e da alegria perpétua. Então, o Pai vai dizer, quando o Pai for fazer nova todas as coisas, o Pai também vai botar novo, um coração novo nesse filho rebelde, e esse filho rebelde já vai ter a experiência do que é desobedecer o Pai, então o pecado não levantará mais pela segunda vez. Entendeu, meus irmãos? E nós temos que analisar todos os pormenores das coisas que estão em nosso lado, em nossa volta. Estão em volta de nós. Irmãos, passar tempo, perder tempo, usando a Bíblia eletrônica de Satanás. E tem uns que dizem assim, Globo, eu não vejo Globo. As novelas da Globo é muito pesada. Eu quero fazer uma pergunta para você, irmãos. Existe alguma novela leve? Nem mesmo, pasmem, você que não é Yaldin, você vai pasmar porque você não conhece, não tem a estrutura que um Yaldin tem. Quando você está vendo uma novela, principalmente na Record, uma novela supostamente bíblica, você está vendo uma novela, irmão, cheia de nomes de pagão, cheia de nomes paganizados. Primeiro porque o nome Deus se refere a Zeus. Então, quando você está vendo uma novela bíblica e que essa novela não traz a verdade que você, Yaldin, eu não estou falando agora aqui para o povo de Laodiceia não, irmãos. Estou falando para o povo de Filadélfia. Os nomes paganizados que tem nessas novelas, o abominável da desolação. Quem é o abominável da desolação que você, Yaldin, conhece? Não é Yahusha. O abominável da desolação não é Yahusha. Se não é Yahusha, é quem? É aquele usurpador que tomou o lugar de Yahusha. O Jesus que você conhece, o Yesu, o Dizer, o Yeshua Hamashia, todos esses nomes são nomes paganizados, porque são nomes fora do hebraico. Então, quando você está vendo novela bíblica na Record, você está colocando nos seus ouvidos nomes paganizados, deixando os seus ouvidos ser doutrinados e os seus olhos serem doutrinados por nomes paganizados. Portanto, a novela é um capítulo, é um livro da Bíblia eletrônica de Satanás que não pode nem passar diante dos nossos olhos, meus irmãos, minhas irmãs. Porque Yahweh dos exércitos não se agrada de quem está com amizade com o mundo. Quem torna-se amigo do mundo, automaticamente torna-se inimigo de Yahweh. Porque quem ama o mundo, não pode amar Yahweh ao mesmo tempo. Yahweh ama as pessoas que estão no mundo, irmãos. E essas pessoas, evidentemente, aquelas que configuram como semente dele. Lembra que em Gênesis 3,15 ele diz que colocará inimizade entre a semente dele, a semente da mulher e a semente da serpente? Esta aqui é a realidade dos fatos, meus irmãos. E esse amigo que vos fala, para algumas pessoas que eu já avisei, que eu já passei determinado tempo explicando a estrutura do Evangelho na voz dos Yaldin, explicando a estrutura dos nomes sagrados, e que essas pessoas rejeitam o nome sagrado. Ao rejeitar os nomes sagrados do Pai e do Filho, irmãos, eu pego que também está rejeitando a mim.
Porque quem rejeita meu pai e meu irmão, meu pai e Al, meu irmão mais velho e Alcha, está rejeitando a mim. Lembra que Alcha fala? Quem recebe vocês, a mim me recebe. Quem rejeita vocês, a mim me rejeita. Então, eu procuro fazer o máximo possível que esses pés aqui, ó. Deixa eu levantar aqui, irmão. Não sei se vai dar. Aqui, ó. Entre na casa de pessoas que abertamente rejeitam o nome de Al e Alcha e que não tem nenhuma inclinação a aprender mais a respeito do nome. Eu não rejeito a pessoa em si. Eu não faço acepção da pessoa em si. Porque não está escrito na testa dela o que ela é. Se ela é trigo, cevada ou joio. Não está escrito na testa dela. Porém, entretanto, depois de tudo que foi mostrado a respeito do nome sagrado do Pai e do Filho, a pessoa continua na plataforma do porco, na plataforma do Jesus latino, porque o nome Jesus, ele é latino, ele não é hebraico. João 4:22, a salvação vem do Zialdim. Nas Bíblias aqui do Ocidente, está a salvação vem do judeu. É outro nome pagão, irmão. Não é judeu, é Ialdim. Mas vamos considerar qual é a língua que o judeu fala. Não é hebraico? Quando Ialcha apareceu para Saulo no caminho da estrada para Damasco, ele falou em que idioma? Falou em hebraico. Eu sou Ialcha, a quem tu persegue. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos estar atento a essa estrutura e tomar muito cuidado com a Bíblia eletrônica do enganador, com a Bíblia eletrônica de Satanás. Porque é fato, meus irmãos, é fato. A novela é um título da Bíblia eletrônica de Satanás. Os filmes são outro título da Bíblia eletrônica de Satanás. E nós precisamos, irmãos, ficar atento a tudo. Nós precisamos, meus irmãos, ficar atento a toda e qualquer estrutura que nos afasta de algo, que toma o nosso tempo em relação a algo. E eu agora aqui, irmão, deixa eu falar aqui que eu falei de tudo e não falei de futebol. E a gente tem que ser honesto. A gente não pode ser desonesto. Qual é o perigo do futebol? Qual é o perigo do futebol, irmãos? O futebol, ele em si mesmo, eu fui atleta, praticante, só não fui atleta profissional. Fui atleta amador. Já tem mais ou menos mais de 15 anos que eu não jogo bola. Mais de 15 anos. Não jogo porque é pecado praticar esporte, jogar futebol. Não é pecado. Não jogo porque o meu pubis e a maioria dos jogadores, quando tem essa lesão no pubis, eles encerram a carreira deles mais cedo. Porque é um desgaste que a gente sofre. E quando a gente vai chutar a bola, dói. Aqui perto aqui da cabeça do fêmur, dá uma dor terrível. E eu já não posso chutar. Mas bola, eu não sei, eu não experimentei se isso foi curado, se não foi curado. Eu só sei que tem mais de 15 anos que eu não jogo futebol. Mas você que gosta de futebol, lembra que o apóstolo Shaul, ele diz que nós temos que tomar cuidado com as paixões. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar com as paixões? É não deixar as paixões, aquilo que a gente gosta, tomar o nosso tempo. É pecado você assistir uma partida de futebol, irmãos? É pecado? Futebol ele é uma profissão, como qualquer uma outra. Agora é pecado você ir para um ambiente onde você está sujeito a sofrer ataque, porque você vê dentro dos estádios, pessoas estão morrendo dentro e por lá de fora dos estádios. Então eu não aconselho você a ir a partidas de futebol.
Não te condeno se você assiste a partida de futebol, não te condeno por isso. Porque o esporte em si, ele não tem pecado no esporte em si, numa partida de vôlei, numa partida de basquete, numa partida de tênis de mesa. Não há pecado nessas coisas. Agora, você se colocar em meio ao perigo, até no trajeto em que você vai para o estádio, você está colocando a sua vida em risco. E eu não aconselho você que gosta de futebol a ir a estádio de futebol. Mas você assistir uma partida do time que você gosta, ou de qualquer outro time, porque você gosta de futebol, não tem pecado isso. Agora você tem que tomar cuidado, é ver quanto tempo isso está tirando de um momento que você pode estar em comunhão com o pai e com o filho. A sua devoção está em dia, o seu relacionamento com o Yahweh está em dia, está tudo perfeito. Não tem problema você assistir uma partida de futebol. Agora, todo o problema de uma partida de futebol, meu irmão, está no fato de você se envolver com ela diretamente. Porque quando você está na sua casa assistindo ali uma partida de futebol, e agora com a TV 3.0 que está chegando aí, você pode isolar até o som da arquibancada, ficar só com o som do narrador. Você também pode, você não quer escutar os palavrões que são liberados das arquibancadas, você pode deixar sua televisão no mudo e só ver o jogo. E ao ver o jogo, você sabe o que o juiz marcou, o que não marcou. Você não precisa ouvir o som da partida. Porque os palavrões que saem das arquibancadas também entram aqui nos nossos ouvidos. E hoje em dia, irmãos, por causa da censura, até mesmo eu tenho percebido que nós não temos escutado mais tantos palavrões que parece que a transmissão já tem automaticamente um mecanismo que não deixa o palavrão vir para o áudio do jogo como quando vinha há 10 anos atrás. Hoje é bem menos. E hoje já está mais difícil você escutar os palavrões das arquibancadas. Por quê? Porque a mídia, ela não quer perder a audiência dos crentes. Porque se deixar vazar os palavrões direto, daqui a pouco o crente que ama a Yahweh, nem mais partida de futebol ele vai querer ver. Por mais que ele goste de futebol. Ou então ele vai só ver. Ele não vai ouvir. E não ouvindo, colocando a televisão no mudo, aí as propagandas deles perdem o valor, perdem o efeito. Entendeu? Por isso eles estão filtrando os palavrões que vêm das arquibancadas. Entende? Porque se os palavrões, irmãos, tivesse vindo como vinha 10 anos atrás, eu ia só querer ver jogo com a televisão no mudo, ia só ver. Eu não ia ouvir, por causa dos palavrões. Entende o que eu estou falando, meus irmãos? Então nós temos que tomar todo cuidado é pouco com a Bíblia eletrônica de Satanás, com a Bíblia eletrônica do engano. Porque, irmãos, é categórico. É categórico. Não foi carne e sangue que me trouxe essa revelação. E eu preciso, irmãos, exortar, admoestar, repreender, porque Yahweh me levantou como profeta, foi para isso. Exortar, admoestar, repreender, ensinar. E Yahweh não me colocou aqui, irmão, para passar a mão na cabeça de ninguém, não. E Yahweh não me colocou aqui, irmãos, para não chamar o pecado pelo nome. E Yahweh me colocou aqui para chamar o pecado pelo nome. Doem quem doer, machuquem quem machucar. Essa que é a realidade dos fatos. E nós precisamos estar atentos a essa realidade. Então todo cuidado é pouco que a gente tem que ter com a Bíblia eletrônica do engano. O meu smartphone, o seu smartphone, pode te levar a ler capítulos
haver mídia de áudio, visual, áudio de toda forma que não vão agradar Yahweh. Então nós temos que vigiar. O orar, irmãos, é muito mais fácil. O orar é fácil. Se você tem um hábito de orar de manhã, de tarde e à noite, é fácil. Você sabe quando chegou a manhã. Você sabe quando chegou, quando a tarde chegou. E você sabe quando chega a noite. Então, se você tem hábito de orar de manhã, de tarde e de noite, você não tem como você perder isso. Porque quando está de manhã, você sabe, você acordou, é de manhã. Quando você vai almoçar, você sabe que já está na parte da tarde. E quando você vai dormir, você sabe que já está na parte da noite. Então o orar é fácil, o vigiar que é difícil. O vigiar que é o difícil, meus irmãos. Não é fácil vigiar. E nós precisamos vigiar para que não entremos em tentação. Entende? Toda essa estrutura. Então, todo cuidado que nós temos que ter a respeito dos nossos sentidos, porque bendiz, ó minha alma, a Yahweh, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou melhor, ao seu puro nome. Porque o nome de Yahweh, irmãos, em relação a nós, ele não é separado. Ele é puro, ele é sagrado, ele é perfeito, ele é justo, mas separado não. O nome de Yahweh só é santo em relação aos demônios. Porque a palavra santo, dentro da expressão Ruach Kadosh, ela tem cunho secundário, ela não tem cunho primário. Dentro do Ruach Kadosh, de cunho primário é puro, sagrado, perfeito, justo. Tudo que tem de positivo está dentro da palavra Ruach Kadosh. A única coisa que tem de negativo, e assim é de segundo, de sentido secundário, não é de sentido primário, é a palavra santo. Você observa que lá dentro da macumba, quando eles dizem que vão acender uma vela para o santo, eles não estão mentindo, irmãos, vão acender a vela para o santo. Agora, os demônios, eles são separados de Yahweh ou não? Os demônios, eles são separados de Yahweh, irmãos. Então, quando a pessoa que vai lá acender uma vela para o santo, quando ela diz que ela vai acender uma vela para o santo, ela está dizendo que vai acender uma vela para os demônios, porque os demônios é separado de Yahweh. E os demônios, irmãos, não tem nenhuma comunhão com Yahweh. Você observa que Yahweh manda colocar o nome dele no nome de seus filhos. Ou seja, o nome de Yahweh é separado de seus filhos? Não, é junto. Então, quando você for falar que tem o Espírito Santo, você não pode falar que tem o Espírito Santo. Você tem que dizer que tem o Ruach Kadosh. Porque o Ruach Kadosh, você está dizendo que tem o Espírito perfeito, o Espírito puro, o Espírito amável, o Espírito desejado, o Espírito justo, o Espírito sagrado. Quando você diz que tem o Ruach Kadosh, você não está dizendo que você tem o Espírito separado. Agora, quando você diz que tem o Espírito Santo, você está dizendo que o teu Espírito é separado de Yahweh. E na realidade, irmãos, Yahweh é separado dos demônios. E os demônios, eles são demônios. Eles não têm nomenclatura dessa que a gente encontra nas pessoas. Por exemplo, Ishaial, que é o nome de Isaías na nossa Bíblia, mas é Ishaial lá no hebraico. Irmial, que é o nome de Jeremias na nossa Bíblia, mas é o nome lá no hebraico, ou seja, o nome de Al está junto com Irmial. Entendeu? Shaul, o apóstolo Shaul, olha o nome dele junto com Yahusha, que ele tem Shá. Então está em conexão com Yahusha, aquele que traz a salvação, aquele que prega sobre a salvação. Shaul é isso, é aquele que traz, que anuncia o evangelho do verdadeiro Salvador. Então, preste atenção, porque essa palavra santo nada tem a ver
com Iau. Iau detesta a palavra, detesta a separação, irmãos. Ele detesta a separação. Então, dentro do contexto, nós temos que analisar e ver que quando o camarada diz que vai acender uma vela para o santo, ele não está acendendo a vela para ninguém que é do lado do Iau. Ele está acendendo a vela para aqueles que é separado de Iau. Está acendendo a vela para os demônios, irmãos. Qual é o nome de vocês? Nosso nome é Legião. Ou seja, os demônios, irmãos, eles só têm um nome. Demônios. Não tem esse negócio de Maria Padilha, Tranca-Rua, nada disso não, irmão. Isso é mentira. Não tem Exu Caveira, nada disso não. Demônio, é um nome só. Eles não têm nomenclatura de separação de nome. Eles estão envolvidos num único pacote. Todos têm o nome de demônio. Então, quando eles estão agindo coletivamente, eles têm o nome de legião. Nosso nome é legião porque somos muito. Observe, os demônios não têm nomes separados igual nós, nomes diferentes igual nós temos. Os demônios, o nome deles é demônios. E quando eles agem em grupo, aí eles se chamam legião. Entende? Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Por exemplo, Satã, ele é um demônio. Mas é o único no meio dos demônios que tem um nome específico, Satanás. O que quer dizer? Enganador. Príncipe dos demônios. Está entendendo, irmãos? Não existe outro nome. Satã, ele é o único que tem esse nome. Porque ele enganou a terça parte dos anjos. Então ele levou esse nome. Ele é o príncipe dos demônios. E tem esse nome Satã. O príncipe dos demônios. Vocês estão entendendo, irmãos? Na legião de demônios, nos demônios em si mesmo, o nome deles é esse, demônio. E quando eles estão atuando em grupo, são legião. Não tem outro nome. Esse negócio de Exu Caveira, Tranca-Rua, nada disso. Isso tudo é invenção, irmãos. Invenção das religiões, né? No caso africana, que na realidade, irmão, os demônios, o nome deles é esse. Não tem demônio X, demônio Y, demônio B, não. É tudo um pacote só. E nós precisamos estar atentos a toda essa estrutura. E, repito, eu tenho o Ruach Kadosh de Iau e Ausha nessa carcaça, nesse tabernáculo que está aqui presente de vocês. Eu não tenho o Espírito Santo, irmãos, porque eu não sou separado de Iau e nem de Ausha. A minha comunhão é com o Pai e com o Filho. E uma vez que a minha comunhão é com o Pai e com o Filho, eu não posso ter o Espírito separado. Eu tenho o Ruach Kadosh, que no sentido primário quer dizer puro, sagrado, perfeito, justo. Entende? Agora, quando você diz o Espírito Santo, você está dizendo Espírito separado. E a palavra santo, dentro do Ruach Kadosh, ela tem sentido secundário e só se aplica aos demônios. Não se aplica aos Ialdins. Lembra que a besta carrega vários nomes de blasfêmia? Não diga que o teu espírito é separado de Iau e Ausha. Não diga que o teu espírito é santo, mas diga que o teu espírito, que o espírito que você tem é o Ruach Kadosh. Eu tenho o Ruach Kadosh de Iau e Ausha, que não leva nem a nomenclatura espírito. Quando você fala Ruach Kadosh, você está dizendo que você tem o Pai, o autor da vida, com você. E o Ruach Kadosh, irmãos, é o Espírito do Pai. Por isso a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Nós, Ialdim, nós não temos comunhão com
com 3 deuses, e nem tampouco com 2. Nós só temos comunhão com um só. E esse um, Yahshua Mashiach, nos leva a adorar o Pai. Lembra que Yahshua diz para Satã? Está escrito, somente ao teu Criador adorarás. Na nossa Bíblia está escrito lá Deus. Mas somente ao teu Criador adorarás, somente a Ele servirás e somente a Ele prestará culto. Ele não ensinou trindade, irmãos, ali na tentação do deserto. Ele podia muito bem ter ensinado trindade ali, mas ele não ensinou trindade. Ele não falou somente ao Pai, somente ao Filho e somente ao Espírito Santo adorará. Foi isso que ele falou, irmãos? Nananina não. Absolutamente nananina não. Ele ensinou o único Yahweh, o único Criador verdadeiro. Porque até mesmo Yahshua, se você for parar para analisar, deixa eu abrir aqui, irmãos, para que você possa ter uma noção, se não me falha a memória, é em Efésios 3, versos 9, se eu não estiver enganado. Eu acredito que não. Efésios 3, verso 9. Lembra-se que na Bíblia, aonde você lê a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, você tem que ler Yahweh ali. Aonde você lê a palavra Deus, você tem que ler Criador. Porque eles trouxeram esses nomes de blasfêmia para esconder o nome do Pai e do Filho. O nome do Pai é escondido de que maneira? No título Senhor, que em hebraico significa Baal. Senhor, em hebraico, significa Baal. E Deus significa Zeus. A raiz da palavra Deus, você encontra ela, é Zeus, o Deus da mitologia grega. Então, nas escrituras, onde você lê Senhor, você deve ler Yahweh. E aonde você lê Deus, você tem que ler Criador. Vamos lá. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto no Criador, que tudo criou. E aqui não está dizendo, irmão, olha só, que tudo criou. Nessa tradução, eles tiraram o nome de Yahshua. Está vendo? Que tudo criou. Cadê? Cadê o nome de Yahshua aqui? Agora vamos para essa tradução aqui. Essa tradução agora mostra aqui para nós, ó. Aqui, ó. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto no Criador, que tudo criou por meio de Yahshua Mashiach. Aqui está Jesus Cristo, mas o nome que se lê aí é Yahshua Mashiach. Está vendo, irmãos? Então quem criou todas as coisas foi Yahshua Mashiach. Aliás, quem criou todas as coisas foi Yahweh por meio de Yahshua Mashiach. Quem é o Criador? Yahweh, o Pai. Agora, o Pai criou tudo por meio de quem? Por meio de Yahshua. Ou seja, o arquiteto pega a planta todinha, tá certo? Pega a planta, toda a estrutura da planta e dá por engenheiro, ou melhor, por pedreiro, colocar em prática. Então, quando Yahshua cria todas as coisas, ele cria através da planta que Yahweh deu a ele. Yahweh deu toda a sabedoria para Yahshua criar. Quem deu a planta? Quem é o criador de tudo? Porque sem a planta, Yahshua não podia criar, irmãos. Porque sem a planta, Yahshua não saberia a vontade do Pai. O que o Pai queria que fosse feito? Por isso o Pai, ele é o criador de todas as coisas. Porque ele criou todas as coisas por meio de Yahshua Mashiach. Roma, Babilônia, Babel, que quer dizer confusão, traz Yahshua como se ele fosse o Criador, para fazer a humanidade adorar o Filho em vez de adorar o Pai. Toda a humanidade que está na base da Trindade, ela está embaixo de idolatria. Porque o Filho não é para ser adorado. Porque o cabeça do Filho é o Pai.
Por isso o Filho nos leva a adorar o Pai. Por isso que lá em Mateus, na tentação, ele fala assim: somente ao teu Criador, somente a Ele servirá, somente a Ele prestará culto. Ele não ensina a Trindade, meus irmãos, minhas irmãs, dentro do contexto da criação. Essa que é a realidade dos fatos e você precisa saber disso. Essa que é a realidade dos fatos e você precisa saber disso. Queira você aceitar o Shaul aqui ou não. O meu nome, profeticamente falando, como profeta de Yahweh, o meu nome é Shaul Natizerim Madagalena. Porque o meu nome, dentro do meu documento, que eu fui registrado como cidadão dessa terra, é Paulo Nazareno Madalena. Está entendendo, meus irmãos? O meu nome é Shaul. Porque aqui, como profeta, eu me apresento diante de vocês como Shaul, porque eu tive meu nome mudado. Eu não posso mais apresentar aqui com meu nome paganizado, porque se você for parar para analisar, Paulo é de origem latina. Puxa aí no Google, a origem do nome Paulo é latina, irmão, não é hebraica. A origem do nome Shaul, sim, é hebraica. Vocês estão entendendo? Então é isso aí, meus irmãos. Todo cuidado é pouco quando você vai abrir a Bíblia eletrônica de Satanás na tua frente. Todo cuidado é pouco. E eu não quero dizer, irmão, que o teu celular, que o teu televisor, eles é um mal dentro da sua casa. Não estou querendo dizer isso, não. O mau uso que você faz deles é que faz que eles passem a ser um mal dentro da sua casa. Se você tem uma televisão e não sabe usar ela para a honra e para a glória de Yahweh e Alcha, então é melhor não ter. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Alcha, o Machia, seja para a glória de Yahweh dos exércitos, nosso Pai, nosso Criador. Que Yahweh dos exércitos nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Alcha, o Machia, nosso eterno Salvador. Que assim seja.